A gente pode até entrar nessas questões comportamentais, assim. Adriles Jorge aqui na nossa casa. Obrigado, meu Adriles. Depois de quase 800 episódios, você tá aqui no Três Irmãos. Bom demais. É que vocês queriam que eu falasse só Bolsonaro. Eu adoro Bolsonaro, acho o melhor presidente das últimas décadas, mas de quando eu quero sair um pouco da questão do Bolsonaro em específico, embora seja a pessoa mais perseguida do Brasil e acho que do mundo. Mas isso é uma tática inteligente sua, né? Tipo assim, Bolsonaro já... eu acho que até o Olavo de Carvalho, que a gente tava conversando aqui mais cedo, já falou isso, que daqui a alguns anos o Bolsonaro vai ser uma das figuras mais ingratas consideradas pelo brasileiro, não né? Não acho. Eu discordo do Olavo. Eu acho que o Bolsonaro é uma figura ambígua no seguinte sentido. É ambígua, mas é virtuosa. Ele foi o cara que trouxe de volta a direita brasileira. Tudo bem, o Olavo foi o cara que trouxe a bibliografia, os princípios conservadores, a ideologia conservadora volta à tona depois de 30 anos de regime militar, de um regime positivista que não tinha nada a ver com a direita, depois da ascensão da social-democracia e da esquerda, que o PSDB e o PT são a mesma coisa. O Olavo, o Bolsonaro em si trouxe na pessoa dele, rústica, limitada como ele é, um princípio de direita forte. E aí os intelectuais aduaneiros eventualmente emergiram novamente também com a figura e fez um excelente governo. Do ponto de vista de economia, o cara deixou o país no azul depois de uma pandemia que sacrificou milhões de brasileiros. O cara conseguiu dar uma política de emprego, de crescimento econômico, de produção de mercado e eventualmente saiu tudo no azul. E é um cara que é perseguido simplesmente porque, entre aspas, não respeitava a liturgia do cargo, xingava o ministro do STF. É isso. A questão toda da crise do Brasil é narcisismo contrariado de ministrinho que não gosta de ser xingado na rua. Parece simples assim e é. Os caras começaram a ser contestados na sua vaidade mais profunda e eventualmente se vingaram do bolsonarismo, a quem eles reputam o conservadorismo, a direita, são uma maioria de ministros, todos colocados lá pelo lulopetismo, todos, a maioria, aliás, ideopatas, alguns oportunistas, sociopatas do poder, que surfaram na onda da revolta das elites pensantes da esquerda e que eventualmente hoje tomaram conta do Brasil. E o Bolsonaro é a antítese disso. Ele cometeu erros? Claro que cometeu. Aquele silêncio dele no final do governo, aquela complacência em relação à destruição da Lava Jato, são erros que todo mundo reputa Bolsonaro. Mas eu acho que são erros pontuais que não justificam a demonização do Bolsonaro. Eu acho que ele ainda comete um pequeno erro ainda hoje, que é o de não dizer de maneira clara, objetiva e contundente, não ter saído do país para dizer isso, sobretudo, eu falei isso para ele há 2 anos, de que há uma ditadura no Brasil. Eu acho que o erro maior do Bolsonaro é tentar ser democrata. Você acredita? Mas democrata no sentido pusilânime do termo. É ele tentar convencer e conversar e dialogar com os carrascos que querem arrancar a cabeça dele. Porque quem não é democrata são os ministros do STF. Se eventualmente você dialoga democraticamente com um assassino, com um ditador, com um tirano, você está sendo trouxa. É a mesma coisa você chegar para um terrorista do Hezbollah e de falar sobre tolerância religiosa. O cara vai cortar sua cabeça e você vai ficar com a sua tolerância da sua cabeça cortada. É isso que está acontecendo com o Bolsonaro. Então o erro dele, hoje, olha só, por que parece, é ser excessivamente democrata e civilizado com tanto de carrasco tirano que até os Estados Unidos hoje estão percebendo o que está acontecendo. O erro dele é ser mais civilizado do que ele poderia ser, porque conquistar, reconquistar e ressuscitar a democracia hoje é ser duro. E dizer pro ditador que ele é ditador e provocar uma insurreição civil que não precise exatamente de sangue ou de revolução social. É simplesmente pedir impeachment de quem deve ser empichado e tem que ser arrastado para fora do Supremo, que é o Alexandre de Moraes e os seus demais asseclas. Agora, pedir anistia para quem não cometeu crime é um erro de alguém que se escora, infelizmente, na democracia, e a gente vive uma ditadura no Brasil, você ser democrata contra um ditador, acontece o que aconteceu com as vítimas do Stalin, é o que está acontecendo no Brasil. Parece que é veio a público falar que se arrepende do que ele falou dos ministros. Você viu isso aí? Não devia. Eu acho que ele pode ter sido incisivo, ou vulgar, ou chula, chamou o Alexandre de Moraes de canalha. Pode ter sido imprudente, mas o Alexandre de Moraes foi realmente um canalha. Uma pessoa que condena pessoas por crime de opinião, censura, como me censuraram, inclusive, por crime de opinião, deixa uma mulher ser condenada a 14 anos de cadeia por um batom, deixa uma pessoa morrer por falta de exame da própria PGR que pediu a soltura dele, você colocar pessoas sendo condenadas em última instância sem ter a quem recorrer. Se isso não é um canalha, eu não sei o que é.
Então, eventualmente, o que o Bolsonaro falou foi desrespeitar a liturgia do cargo. Ele poderia falar que o Alexandre de Moraes estava usurpando os poderes da sua competência, mas ele colocou, como homem popular que era um canalha. Ele tinha razão nesse sentido. Uma pessoa que deixa gente morrendo na cadeia, que prende, deixa uma mulher ficar 2 anos sem ver seus filhos porque estava portando um batom, é um canalha. Se não é um canalha, eu não sei o que é mais. Agora, eventualmente, o problema é que ele não exatamente cumpriu a função de ser um presidente rígido quando ele poderia ter sido. Quando ele poderia, por exemplo, ter assumido colocar o Ramagem na chefia da Polícia Federal. Foi aí que começou a ditadura. Ou ter chamado de canalha e depois ter voltado atrás e ainda pedir desculpas. Ele continua nesse erro de querer dialogar com os carrascos quando ele diz: eu quero conversar com os ministros do Supremo. Eu acho que a maioria dos ministros supremos tem que ser empichados e tem que ser responsabilizados pelos crimes que eles cometeram, porque aí não é uma questão de interpretação equivocada da Constituição. Eu falei esses dias, entrevistei esses dias o Ives Gandra, ele falou isso. Não, eles estão equivocados. Não. E aí o Ives Gandra solta uma coisa... O doutor Ives falou? Doutor Ives solta uma coisa, mas eles cometeram atos de crueldade. Peraí, doutor Ives. Se o senhor vê ato de crueldade no ministro do Supremo Tribunal Federal, aí não é uma interpretação equivocada. Ato de crueldade é crime. É um carrasco travestido de juiz, deixando uma mulher ser sentenciada a 14 anos de cadeia por causa de um batom. Ele concordou, mas ele acha que o melhor caminho seria a eleição. Ele quer dar uma aspirina para um câncer que se tornou uma metástase, que é o autoritarismo. E aí ele fala, porque eu tenho relações pessoais com ele. E aí, eu não quero criticar e condenar o Ives Gandra, que é um homem extremamente civilizado e cordial. Mas o problema está na cordialidade. A cordialidade do Ives Gandra, com todo o respeito que eu tenho por ele, é a cordialidade que é colocada de maneira satírica por um sujeito chamado Sérgio Buarque de Holanda, que é o pai do Chico, o mais inteligente que o filho tem em princípio, que é aquela coisa do homem cordial. Que ele, por mais que ele perceba erros no compadrio do poder, ele é o compadre do poder, ele é o amigo do poderoso, ele é o puxa-saco do poderoso, é o cara que torna as relações de Estado relações interpessoais. Então é isso, o Ives Gandra tem um pouquinho, infelizmente, com todo o respeito e vênia que eu tenho a ele, do homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda. Ele percebe os seus amigos como criminosos, chama-os de cruéis, a saber, são homens sádicos que estão no papel de juízes da Suprema Corte e agem como carrascos, mas não quer prender ninguém, não quer empichar ninguém, quer conversar cordialmente com eles. Agora, eu te pergunto, você quer conversar cordialmente com o assassino da sua mãe? Com alguém que corta a sua cabeça? Com um carrasco travestido de juiz? Eu não. Eu não quero casar com um sequestrador, eu não quero casar com um assassino, eu quero que o assassino e o sequestrador sejam presos. Eu acho que pela lei brasileira, pela Constituição brasileira, pela lei que rege a democracia brasileira, a maior parte dos ministros do Supremo Tribunal tinham que ser presos. Não é só empichados. Você condenar a pessoa, você tirar a liberdade das pessoas, sem o devido processo legal, você censurar previamente, como censurou a Carmen Lúcia, a Brasil Paralelo, você deixar uma mãe de família durante 14 anos na cadeia por ter portado um batom, você deixar um homem morrer na cadeia, você condenar um homem à cadeia por uma viagem que ele não fez, por um golpe que ele não deu. Isso é crime. Isso é crime de lesa humanidade, isso é crime de lesa pátria. A gente fica dourando a pílula, não vamos falar de maneira comedida, porque são supremos. Eles podem me prender pelo que eu estou falando. Mas eu, como jornalista, eu me acredito mais jornalista e escritor do que político, agora eventualmente eu estou, eu tenho obrigação moral de dizer que a gente está numa ditadura. Na sua opinião, não teve tentativa de golpe? Não, você teve golpe. Você teve golpe cometido pelos ministros do STF a partir do momento que eles soltaram Lula da cadeia. Lula foi um homem condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes. Isso é golpe. É um golpe que vinha sendo arquitetado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que não iam com a cara do Bolsonaro, porque estavam com o seu narcisismo contrariado, que não podiam ir nem na garagem dos seus prédios, que eram achincalhados pela população, por uma série de medidas completamente estapafúrdias em relação ao aborto, em relação a drogas, enfim. A gente não vale dizer o que eles fizeram nesse momento. O Bolsonaro realmente passou um pouco do limite na questão do tom de voz, do insulto, realmente, mas ele não cometeu nenhum crime. Quem cometeu um crime de golpe de Estado, eu acho que foi o Supremo Tribunal Federal, que eventualmente não só tirou Lula da cadeia, como colocou gente na cadeia, como colocou gente censurada previamente, exilou pessoas, tirou dinheiro e conta bancária por crime de opinião de pessoas inocentes, que simplesmente estavam contestando o Supremo Tribunal Federal, e tem gente de esquerda que contesta o Supremo Tribunal Federal de maneira muito mais decisiva, como o Zé Dirceu, como uma série de pessoas, e eventualmente chegaram na eleição com esse homem tirado da cadeia e fizeram campanha para esse homem.
A Justiça Eleitoral, que é um puxadinho do Supremo Tribunal Federal, fez campanha para Lula. Mas não teve irregularidades no processo? Não, eles censuraram a campanha do Bolsonaro de toda forma. Não podia dizer que o Lula era ladrão, não podia dizer que o Lula era a favor do aborto, não podia dizer que o Lula era amigo de ditador. Você não podia fazer nada, o Bolsonaro não podia usar a imagem do 7 de setembro, porque acharam que era um comício. Não, era o 7 de setembro, que ele capitalizou, que foi identificado com o patriotismo brasileiro, não podia usar a imagem do discurso dele da ONU, não podia dizer, usar a imagem da Michelle, e o Lula pôde tudo. Então você teve uma campanha orquestrada por um juiz ladrão no sentido moral do termo, entendeu? Os juízes conduziram a eleição, o pleito de 2022, tiveram um candidato, é o candidato que eles soltaram da cadeia. Isso é golpe. Agora, você chegar no 8 de janeiro e quebrar coisas, invadir coisas, é errado. É errado. Eu condenaria essas pessoas pelo crime simples, pelo delito simples de invasão de propriedade privada. Coisa que o MST, o MTST nunca foi condenado. Agora, o que eles fizeram ali foi uma tentativa de contragolpe. Desesperado. Assim como o Olavo falou, vai chegar um momento que as forças pseudo-democráticas vão ser tão sufocantes e vão limitar a liberdade de expressão, vão limitar a cidadania das pessoas, que as pessoas vão entrar em desespero, fazer um ato deslocado e vão ser condenadas como golpistas por causa desse ato deslocado. O Olavo foi profético, foi o que aconteceu. Foi um erro de cálculo estratégico? Foi. Agora, golpe? Foi uma tentativa de contragolpe. A gente vive o golpe dado dentro das instituições brasileiras hoje. Os golpistas são os ministros do Supremo Tribunal Federal que mandam com mão de ferro no país. E agora a gente tem a possibilidade de serem punidos. Vergonha máxima para as autoridades brasileiras por autoridades americanas. Mas isso aí vai acontecer por 2 motivos. Vai. Mas como que eles vão punir isso? Vamos pensar, a única coisa que eles vão fazer é tirar recurso financeiro do Alexandre. Não tem como fazer além disso. Ele não vai sair daqui. Se ele não sair daqui, eles não vão vir aqui. Vamos pensar, trazer uma efetividade, uma lei maior do que punir ele financeiramente. E aí vamos falar sério. Você vai punir ele financeiramente. Ele transfere esse dinheiro para a mulher dele, para o irmão, para o vizinho. Ele não vai ficar sem a grana. Vamos lá, a lei Magnitsky vai além do que você está falando. Exatamente, ela prevê o cara transferir a grana para a mulher, para o irmão, para o vizinho. A lei Magnitsky, ela não se limita a uma só pessoa. Se condenado, caso condenado, ela prevê que o Alexandre de Moraes, no caso condenado, não tenha possibilidade de atividade financeira, porque as bandeiras americanas são a maioria que regem os cartões de crédito aqui, não tenha conta, nem aqui, nem no exterior, quer dizer, com bandeiras americanas, e se estende a familiares ou possíveis cúmplices dos atos contra os direitos humanos que ele possa ter cometido aqui no Brasil. Então, a gente não sabe da extensão dessa lei. Ela vai ser, ao que tudo indica, aplicada ao senhor Alexandre de Moraes e demais, entre aspas, cúmplices. Quem que é cúmplice do Alexandre de Moraes? É o STF inteiro, entendeu? O Paulo Gonet também. A Procuradoria-Geral da República, é o delegado lá, o Fábio Chó, da Polícia Federal, que foi totalmente, agora sim, instrumentalizada pelo governo Lula e pelos que mandam realmente no Brasil, que são os ministros do STF. Então a gente não sabe da extensão. Agora, você tem razão numa coisa. A condenação, embora seja factual do Alexandre de Moraes e seus demais cúmplices, ela é, entre aspas, simbólica. O cara pode pegar o dinheiro e colocar no colchão, sei lá, colocar numa ilha fiscal Bitcoin paradisíaca, comprar Bitcoin, pode fazer mil coisas. Agora, o que vai acontecer é que o discursinho de defesa da democracia que eles fazem, que é o discurso de defesa da democracia que implantou uma ditadura no Brasil, vai pro ralo. Entendeu? E ele já tem um discurso de resposta pronto, e não é do Alexandre de Moraes, é do senhor Barroso. Barroso não é um sociopata, o Barroso é um ideopata. Ele acredita que ele está defendendo a democracia. E o que ele fala? Ele fala que existe, isso ele falou desde quando condenou o Daniel Silveira, que está apodrecendo na cadeia, que teve recurso todos os recursos negados de libertação, recursos que até pedófilo tem garantido. O que ele falou? Nós não estamos condenando um homem, a gente não está condenando pessoas. Falou, ipsis literis, a gente está condenando um movimento de extrema direita mundial, global, que ataca as soberanias e as democracias. Esse discurso é ipsis literis igual ao discurso do senhor Nicolás Maduro. É o discurso do velho esquerdopata louco, que acha que existe... Louco não, louco e canalha. Que acha que existe uma conspiração global, americana, yankee,
para cooptar e colonizar nossos países e acabar com a nossa soberania, acabar com a nossa democracia. Quem acabou com a nossa soberania, quem acabou com a democracia, são os ministros do STF, que perseguem, massacram, arruinam a vida de pessoas nessa ditadura que a gente está vivendo. Então você vai ter, se não um esgarçamento desse discurso dele, uma revolta de pessoas que poderiam estar lotadas nas instituições, uma revolta do Senado que poderia fazer umas campanhas de impeachment, uma revolta das lideranças de direita do Brasil, e cansadas, como o Bolsonaro, de fazer esse diálogo civilizado com os ministros do STF, possam exatamente arregimentar pessoas nas ruas para pedir o impedimento imediato desses ministros, você vai ter ou isso, ou então uma ditadura completamente assimilada no Brasil, como tem na Venezuela. Todo mundo, por exemplo, sabe que a Venezuela tem uma ditadura. A Nicarágua, Cuba, todo mundo, em Cuba tem 70 anos de uma ditadura. Aí vai lá o observador da ONU, vai pra Cuba, vai pra Nicarágua, vai pra Venezuela. Realmente aqui tem estupro, tem choque, tem tortura, tem todas as forças institucionais cooptadas pelo ditador, que tem a mesma coisa no Brasil, só não tem gente que tá morrendo porque eventualmente eles anulam a pessoa em todos os sentidos. Então, eventualmente, vai se tornar uma ditadura como a Venezuela, como a Nicarágua. Todo mundo sabe que é ditadura, os brasileiros sabem que é ditadura, as pessoas de fora sabem que é uma ditadura, mas ninguém reage. E fica... Eu tenho muito temor quando, sei lá, gente como Malafaia fala, porque a justiça de Deus... A justiça de Deus poderá morar 1000 anos, eu não quero morrer numa ditadura. Então, nesse momento, a gente ainda tem chance de debelar, de contestar essa ditadura de maneira democrática, civilizada, pedindo impeachment dessas pessoas. A gente tem que esperar os Estados Unidos condenarem o Alexandre de Moraes, ou familiares do Alexandre de Moraes, ou demais ministros tirânicos do STF, para fazer alguma coisa. É uma vergonha. É uma vergonha inominável. Ou a gente vai esperar acontecer e eles vão continuar com esse discursinho de inquisição interplanetária do Nicolás Maduro e vai assimilar essa ditadura e vai viver nessa ditadura. É uma vergonha pro Brasil se acontecer isso. O que adianta, assim, você fala do Alexandre de Moraes e é realmente... Assim, a pessoa mais visível ali dentro do Supremo hoje, discrepantemente. Parece que ele tem uma força maior de se projetar na frente de situações que são, na maioria das vezes, indigestas para a grande maioria da população. Tanto é o que você falou da rejeição que eles têm de sair na rua. O que adianta você tirar o Alexandre de Moraes, ou 2 ou 3 ali? Porque eles são 11. Existem, então, ali uma repartição realmente de interesse? Você acha que ali dentro tem alguém que não está totalmente alinhado? Tem uma coisinha aí que eu discordo da sua fala. Quando você fala que o Alexandre de Moraes é o que tem mais proeminência. Não, o Alexandre de Moraes foi colocado como testa de ferro pelos demais. Ali é o Gilmar Mendes, ali é o próprio Barroso. Ali são pessoas que eventualmente colocam o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, na verdade, é o mais ingênuo. General, né? Ele é o mais ingênuo. É o mais ingênuo. Porque se a coisa estoura, eles arrancam ele. Entendeu? Por enquanto eles estão com ele, mas se a coisa degringolar de vez, eu não tenho dúvida que eles cospem. O governo brasileiro já está fazendo isso. O governo Lula já está fazendo isso. Nós não vamos fazer uma defesa incisiva do Alexandre de Moraes. Vamos ver o que acontece. Já está escanteando o cara. O cara foi o que teve, entre aspas, a coragem de ser um sociopata, de eliminar, destruir, arruinar pessoas, né? Pessoas inocentes por crime de opinião. Mas todo mundo ali, isso ele tem razão, todo mundo ali deu aval para as decisões dele. Todo mundo ali defende o Alexandre de Moraes. Então ele não tem a esperteza e o intelecto de um Gilmar Mendes ou a ideologia de um Barroso, ele simplesmente é o testa de ferro deles. Mas agora, se cai o Alexandre de Moraes, por que eu defendo? E eu defendo essa pauta, eu sou o primeiro que defende essa pauta. Eu, Marco Antônio, ali no Fio de Arte, você pode saber. Há 5 anos, uma vez foi o Príncipe lá, o cara que eu respeito, o deputado Príncipe, e chegou e falou, não, a gente tem que fazer uma nova Constituição, a gente tem que fazer um diálogo. É o que as lideranças de direita falam, em grande medida, o Tarcísio fala até hoje. Não tem mais que ter diálogo, tem que ter impeachment. Se você faz o impeachment de um ministro abusador e tirânico, você cria um constrangimento formal para os demais ministros da corte. É a solução total do problema? Não. Mas olha, é um limite. Se a gente fizer isso, se a gente continuar fazendo isso, a gente vai ter a cabeça decepada. Não se faz o impeachment por 2 razões. O Senado é cooptado, chantageado, 2/3 do Senado tem capivara e rabo lá com o STF, tem medo de ser condenados, mas não sabem o poder que tem, porque eles poderiam tirar esses ministros e mostrar o poder que tem. E a segunda razão é a que mais me deixa triste. As nossas lideranças são tíbias. Aí eu não vou dizer nomes aqui. As lideranças da direita querem fazer a anistia.
Anistia o povo nem sabe o que é, cara. Anistia o povo tá passando fome com o governo Lula. Se fizesse o impeachment, as coisas se acotovelariam, se aglutinariam. O que eu tô querendo dizer com isso? Alexandre de Moraes é o responsável pela ditadura brasileira. É o homem que tá deixando gente morrer inocente na cadeia. Alexandre de Moraes e os demais ministros foram quem tiraram Lula da cadeia, colocaram Lula na presidência para estabelecer a ruína do próprio país. Todas as pautas convergeriam. E se Alexandre de Moraes e os demais ministros do Supremo Tribunal Federal fizeram decisões completamente estapafúrdias, fazendo com que senhoras com bíblias na mão morram na cadeia, então todas essas decisões teriam que ser revistas e essas pessoas seriam naturalmente soltas da cadeia. Ou seja, é uma porra de uma burrice enorme das nossas lideranças, é frouxidão. É falta de coragem. Ai, Adriles, mas a maioria dos governadores são de direita, a maioria dos deputados são de direita, a maioria dos senadores são de direita, só que é uma direita tíbia, afeita muito mais ao centrão. O centrão que é o quê? É fisiológico, que é emenda parlamentar, que é dinheiro para funcionar nas suas bases e eventualmente tá nem ligando para quem tá no poder ou quem deixa de estar no poder. Agora, se todas as lideranças que foram eleitas através do Bolsonaro, o Caiado, o Zema, o Jorginho, o próprio Tarcísio falassem, temos uma ditadura no Brasil, vamos nas ruas pedir o impeachment contra o tirano Alexandre de Moraes, saía, porque o Senado com milhões de pessoas nas ruas, ele aprova qualquer coisa. A única coisa que esse pessoal teme é o povo, é o voto, ou a falta de voto. Então é isso. Eu não sou liderança de direita, eu sou um palpiteiro, sou um humilde vereador e um jornalista palpiteiro. Meu palpite é esse. E eu acho que é o palpite mais plausível. Enquanto fizerem nesse bababá de anistia, eu vou nas passeadas de anistia, que eu posso fazer. Mas eu acho que é inócuo. Tem cada vez menos gente. Se não se pegar esse momento em que os Estados Unidos, o Departamento dos Estados Unidos, estão falando que tem uma ditadura do Brasil, estão condenando ditadores do Brasil e não pedir o impeachment, não vai dar em nada. Você tem que ter uma batalha incisiva, democrática, dentro da lei, contra os tiranos que estão arruinando o Brasil. É isso que tem que ter. Por que a gente é a única ditadura do mundo que você pode ir no YouTube e falar tudo que você tá falando e não acontece nada? Porque é uma ditadura moderna. É uma ditadura moderna. Eu posso estar na mira amanhã. Eu estou no inquérito das fake news. Estou no inquérito das fake news porque eu disse duas coisas. Uma delas eu disse aqui. Você teve uma justiça eleitoral parcial e você tem censura. No dia seguinte, removeram meu Twitter por 6 meses. Depois eu acho que eles achavam que eu não oferecia mais perigo. Eu não tenho tanta influência, não tenho tanta reverberação assim. Então deixa esse cara de lado. Se eles acham... Seu Twitter foi restituído depois foi restituído. Se eles acham que eventualmente eu vou dar na mira, eles fazem aquilo que se chama Fishing Expedition. Eles pegam algumas cabeças, cortam as cabeças... O Monark foi destruído, o Alan dos Santos foi destruído, o Constantino foi destruído, o Fiuza, coitado, foi destruído, tá fazendo um programa de humor hoje na Oeste, entendeu? Várias pessoas tiveram a cabeça, mostram essas pessoas aqui, esses jornalistas, esses influenciadores, esses políticos, a gente cortou a cabeça. E se você falar alguma coisa, você pode ser o próximo. Pode ser. Exatamente pela aparência de uma falsa democracia, eles deixam algumas pessoas falarem, mas não todas. Eu corro o risco temerário de, eventualmente, ter minha cabeça cortada. Mas eu não posso fazer outra coisa. Porque, moralmente, eu acho que você tem que falar, como jornalista, como cidadão, como influenciador ou como político, você tem uma ditadura no país, você tem que dizer. Sobretudo uma ditadura que se traveste de democracia para perseguir pessoas. Então, eles deixam, sim, eventualmente, pontualmente, algumas pessoas falarem como eu. Ainda. A qualquer momento, eles podem cortar a cabeça de quem eles bem entendem. O que eles fizeram com o Monark? O que o Monark fez? Nada. Falou que tinha uma ditadura no Brasil. Falou a mesma coisa que eu disse. Absolutamente nada. Falou que não confiava no pleito eleitoral. Ele falou de fraude eleitoral. Eu não falo, porque eventualmente eu não posso provar nem que sim, nem que não. Eu não sei se teve ou não. Mas o meu ponto é muito mais simples. Eles manipularam as eleições quando eles fizeram exatamente uma parcialidade, apoiando o Lula em detrimento do Bolsonaro, censurando o Bolsonaro, censurando a campanha. Então, assim, é lógico que o pleito foi completamente absurdo. O Monark levou um argentino pro canal dele pra falar das urnas eletrônicas, né? Falou, ó, isso aqui... E começou a mostrar que é vídeo maluco, que, ó, foi fraudado. Depois, no dia seguinte, as redes sociais dele... Pode ser besteira, cara. Mas depois restituiu todas as redes dele. Depois ele começou a falar de novo que tinha ditadura, tiraram tudo de novo dele. E pode voltar pro Brasil. Não pode, não. O Monark, se ele ligar uma câmera, se ele ligar uma câmera aqui no Brasil, isso tá na decisão judicial, na última que eu li a respeito dele. Se ele ligar uma câmera e falar e postar, ele vai preso. Que tipo de liberdade esse? Não pode nem trabalhar.
É a mesma coisa chegar o Alexandre de Moraes e falar, vocês não podem mais ter o canal de vocês, o podcast de vocês. Vocês têm que ficar quietinhos, sem rede social, sem falar nada. Isso é pior do que prisão para um comunicador. Então eles pegam e limitam. O Paulo Figueiredo e o Constantino, se pisarem aqui, estão presos. O Alan dos Santos, se pisar aqui, está preso. E o Alan dos Santos é um caso emblemático pelo seguinte, eles pediram a extradição dele, para prender ele aqui. Aí o Departamento de Estado lá, o Interpol, foi ler lá o caso do Alexandre dos Santos e virou o quê? Peraí, o que vocês têm aqui? É crítica? Mas isso é da democracia, porque ele criticou o ministro. Vocês estão de brincadeira? Ou seja, foi escarnecido o pedido. Eles recusaram a extradição? Recusaram a extradição. Mas pediram mesmo, pediram a extradição do senhor Alan dos Santos. Foi recusada a extradição dele. Porque o Departamento de Estado americano, o Interpol, chegou e falou, mas isso aqui é crítica. O Donald Trump, deixa eu falar, você tá falando de fraude eleitoral? Eu nunca falei de fraude eleitoral. O Donald Trump fala que teve fraude eleitoral tem 4 anos. Qualquer democracia, você pode permitir, e se fala do Alexandre de Moraes, a liberdade de expressão ela pressupõe até uma crítica injusta, leviana, torpe. Se você se sente lesado, você vai lá e processa o cara por calúnia, difamação, injúria. Agora, se fazer um inquérito monstruoso, que você vai dizer o que é verdade, o que é mentira, o que as pessoas podem dizer ou não, é isso que é ditadura. Se fosse assim, o Donald Trump estava apodrecendo na cadeia, porque ele fala há 4 anos que a eleição de 4 anos atrás foi fraudada. Não aconteceu nada. Ele provou que teve fraude? Não provou. Provou que não teve fraude? Também não. Continua tudo como está. A democracia, ela pressupõe a tagarelice. Você pode falar mais do que devia. Você não pode caluniar, você pode mentir na democracia. Você sabia disso? Por quê? Porque ninguém é detentor da verdade, filho. Desde Sócrates, desde a República lá do Platão, 2.000, 3.000 anos atrás, que você tem um diálogo, uma tese, uma antítese e uma síntese, para perseguir a verdade. Agora, você tem um Ministério da Verdade dizendo o que é verdade, o que é opinião, o que é mentira, é o que acontece com o STF hoje, entendeu? Ele dizendo, eu sou a verdade. É 1984, entendeu? É o livro do George Orwell, do cara que quer dominar a linguagem, o pensamento e a opinião, e se você vai contra essa opinião hegemônica de um Ministério da Verdade, você vai preso. Esse negócio de fake news e discurso de ódio é exatamente isso. Qualquer crítica mais incisiva a qualquer ministro vira um ataque à democracia. A verdade, a liberdade de expressão. Mais ditador que isso é impossível. Mano, é que tem um monte de gente. Você falou assim, pô, a única coisa que eles têm medo é do povo. E se o povo se organizar aqui, vai ter alguma coisa que de alguma forma pode mudar esse cenário. Mas eu vejo muito mais gente, e, pô, são influenciadores, são pessoas importantes, reconhecidas assim, pelo menos em termos de quantidade de pessoas que admiram, defendendo, sabe o quê? A censura, sabe? Falando, não, tem fake news mesmo, sabe o que esse cara tá falando aí agora? Tá falando do ministro? Esse cara aí é um antidemocrata. Gente que tem relevância, que tem milhares de seguidores, artistas, sabe? Formadores de opinião, defendendo a censura, sabe? Não, tem que censurar a rede social mesmo, tem sim, sabe? E são pessoas organizadas. Elas não são muitas, mas entenda, elas são extremamente organizadas. Então você cria uma narrativa e ela é amparada por um monte de gente. E a hora que você vira e fala uma verdade aqui, e que se não for verdade, depois esse cara vai responder o que for, a galera não entende que já tem punição para a rede social. Que se eu vier aqui xingar alguém aqui, ó, eu vou ser punido. Isso aí. Então não tem que censurar isso não, já tem a punição. Censurar é calar algumas vozes. E o meu medo maior é essa. Quem vai escolher quem vai ser calado? Isso aí. Como eu falei, a mentira é um direito do cidadão. Por quê? Às vezes o sujeito não sabe que está mentindo. Às vezes está mentindo para si mesmo. Porque ele não detém o poder de conhecimento da totalização da realidade. Eu acho que é o caso da maioria desses artistas, por exemplo. Tem gente capciosa, tem gente canalha, que usa da instrumentalização da verdade absoluta para perseguir. Você tem gente ingênua. Eu não acho que o Chico Buarque, ou Caetano Veloso, ou artistas do tipo, sejam canalhas. Eles são ingênuos. Você pode ser gênio na construção da linguagem de uma canção, mas você pode ser um imbecil na percepção da realidade. Você teve casos